Romanos capítulo 8. É página 167. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Eu vou fazer uma breve revisão aqui do que nós falamos nas sextas-feiras prévias a esta, porque nós estamos falando do reino de Deus. Qual é a vida do reino de Cristo? Ele veio, morrer, ressuscitou e instaurou um reino que para muitos não existe, mas ele reina nos corações dos homens, aqueles que foram chamados pelo seu nome. Então nós falamos primeiro no primeiro versículo da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Falamos da liberdade em Cristo Jesus, que nós temos paz com Deus. Depois falamos a respeito da lei que comanda, que rege esse reino, que é o que fala no versículo 2, a lei do Espírito, né? Todo governo tem que ter uma lei que rege esse governo. Nós falamos então a respeito da lei do Espírito. E depois falamos do versículo 3 ao versículo 4, o fundamento que dá solidez a esse reino, que é a morte e ressurreição de Cristo, que estabelece um reino seguro e certo, para que hoje eu e você tenhamos certeza dessa nova vida e desse novo reino instaurado no nosso coração. Hoje nós vamos falar a respeito da questão como podemos saber se estamos nesse reino ou não. Qual é a característica da vida daqueles que estão no reino de Cristo ou não. Então, antes de fazer a leitura de Romanos capítulo 8, eu vou orar e pedir que o Santo Espírito nos ajude na graça de podermos entender e discernirmos a nós mesmos à luz das Escrituras. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu peço, Senhor, pela Tua promessa que o Senhor tem nos dado, Senhor, por meio de Cristo Jesus, do Teu Santo Espírito derramado. Pai, que os nossos corações hoje estejam abertos para ver a Tua glória, entender a Tua palavra e ver, Senhor, qual é a nossa situação diante da Tua palavra, para que participemos de fato dessa nova vida que há em Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimiga de Deus, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Falamos então a respeito do reino de Deus presente. É uma realidade presente, certa e segura hoje. Então a grande dificuldade que nós temos às vezes é que a gente olha para nossas circunstâncias e a gente não vê esse reino no sentido político, no sentido econômico. Então onde as pessoas se deparam com as grandes dificuldades da vida. Onde está Deus? As pessoas se perguntam. Mas o fato é que pela morte e ressurreição de Cristo, um novo reino foi instaurado. E ele é presente e ele é real nos corações daqueles que conhecem Jesus. Nessa passagem do versículo 5 ao 8, nós vamos ver a respeito daqueles que não estão participando do reino de Cristo. Qual é a característica daqueles que não participam do reino? Depois nós vamos falar das características daqueles que estão participando desse reino. E por fim nós vamos falar, em ambos os casos, se você não está participando, como pode participar, ou se você já está no reino de Cristo, como você pode então usufruir da maior graça que nós temos em Cristo Jesus. O versículo 5
Diz assim: porquanto os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ora, uma vez o homem sendo chamado por Cristo Jesus para participar do reino da sua graça no seu coração, há uma grande transformação no coração do homem. Porque quando Jesus entra no coração do homem, que ele derrama o seu Santo Espírito, existe uma grande e enorme diferença da transformação que Cristo faz na vida da pessoa. O certo é que muitas pessoas se aproximam de Deus e buscam a Deus através da religião, através do seu próprio jeito, e buscam a Deus da sua forma, e não entendem que, na verdade, elas não estão participando de maneira nenhuma do que é o reino de Cristo. Porque elas estão acostumadas com a sua forma de ir à igreja, ou com a forma como elas leem a Bíblia, ou adoram, ou até mesmo elas nem frequentam igreja nenhuma e falam assim: mas eu tenho Deus no meu coração, Ele me entende, Ele conhece o meu coração. E ali a pessoa vive pensando que está servindo a Deus, quando na verdade ela não está. Nesse versículo, efetivamente, ele está falando a respeito de dois tipos de pessoa: a pessoa que se inclina para a carne e a pessoa que se inclina para o Espírito. Nós vamos falar primeiramente então daqueles que não estão no reino, que são aqueles que se inclinam para a carne. Qual que é a definição de carne aqui nesse versículo? Não é simplesmente a questão física, do homem, mas carne aqui simboliza a condição racional do homem, o homem na sua condição racional da sua vida em função de si mesmo. É o homem que vive em função de si mesmo, dos seus próprios propósitos, do seu próprio jeito, e ele faz as coisas da forma da sua cabeça, em função de si. E aqui a palavra que fala aqueles que se inclinam, essa palavra inclinar, ela tem o sentido que daqueles que são dominados, são influenciados, são conduzidos pelos desejos da sua própria vontade. É um poder, é uma liderança que conduz o homem segundo a sua própria vontade. Então, uma das características daqueles que não estão no reino é daqueles que andam segundo o seu próprio coração, segundo sua própria vontade, seus próprios desejos, e faz as coisas e busca as coisas conforme o seu próprio coração. E isso é uma coisa que o domina. Não é simplesmente uma escolha livre do homem, mas é um domínio do homem, é uma condição do homem em estar vivendo em função de si mesmo, porque ele não tem escapatória fora do reino de Cristo, ele está preso numa cadeia de si mesmo. Em 1 João vai falar assim, que Jesus, 1 João, o apóstolo, falando assim: não ameis o mundo, meus filhinhos, o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida. O fato do homem se inclinar para os desejos do seu próprio coração é um vínculo de amor. O homem tem amor pela sua forma de viver, pelo seu pecado. Ele vive e tem prazer. Ele vive com aquilo com intensidade, porque é a única forma de vida que ele tem. Então ele se lança nos seus sonhos, nos seus prazeres, nas suas realizações, porque é o único mundo que ele conhece, é o mundo onde ele é o centro. E é um poder que comanda o seu próprio coração, o cega e conduz a sua vida para os seus próprios desejos. Fora a questão espiritual, que o maligno opera no coração do homem, a desobediência. É o que vai falar em Efésios 2. O maligno opera a desobediência de tudo aquilo que é contra Deus. Essa é a primeira característica daqueles que estão fora do reino de Cristo. Ele anda segundo o seu coração, e ele faz isso com grande intensidade, porque é um domínio que está sobre o coração do homem. A outra coisa que fala no versículo 5, fala assim: porque aqueles que se inclinam para a carne cogitam, ou pensam, ou estabelecem sua forma de pensar nesse estilo de vida. Então, quando você vai falar a respeito de Deus e da vontade de Deus para esse tipo de pessoa, ela ouve, ela entende, mas ela fala assim: estou satisfeito da forma como eu vivo. Porque toda a mentalidade que a pessoa tem é exercer em função de si mesmo em tudo que ela faz. Por exemplo, quando a pessoa fala com relação a
A cultivar é aquilo que a pessoa cultiva na sua própria forma de realização do seu bem-estar. E aqui as coisas que ele vai buscar com relação à carne racional, que são contrárias a Deus, pode ser no sentido do pecado sexual, mas pode ser também coisas, por exemplo, a pessoa que vai fazer algo que exclui Deus de tudo aquilo que ela faz. Então ela está fazendo política, ela está excluindo Deus dos seus princípios, do seu conhecimento para trabalhar na política, ou como médico, ou como qualquer outra coisa que ela faça, nas artes ou na música. Ela exclui Deus completamente da sua vida, porque ela está buscando a sua própria realização, e ela faz isso com amor. Ela estabelece somente porque aquilo ela se realiza, ela nutre todo aquilo para que ela se autossatisfaça. E as pessoas então, ao olhar para Cristo, elas rejeitam a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é negar-se a si mesmo. Então ela rejeita as verdades de Deus, porque ela se vê satisfeita pela forma como ela mesma vive para ela mesma. E ela cultiva, e ela ama, e ela se vê realizada nesse estilo de vida. Então, a pessoa não somente e tem um domínio sobre o coração do homem que o leva para essa condição, mas ele nutre, ele tem prazer, e ele faz isso para que as suas próprias realizações sejam feitas. No versículo 6 vai falar o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte. Então a pessoa que se está inclinando para a carne, para a sua própria vida, e ela cultiva isso, ela tem na sua própria alma, no seu próprio ser, uma condição de morte. É o que o versículo está falando. Porque o pendor da carne dá para a morte. Então o pendor da carne é uma condição espiritual do coração do homem. O homem que vive em função de si mesmo, que ele nutre a sua vida em função de si mesma, ele faz isso porque é uma condição da sua própria natureza de morte. Que morte é essa? Se ele está vivo, ele respira, ele faz e anda e vem, é uma morte espiritual. Ele não conhece a Deus. Essa é a herança de todo homem que nasce. É uma herança que nós temos de Adão. Nós estamos abstraídos do fato de você conhecer a Deus, da vida espiritual de Deus. Então é isso que faz com que o homem busque a própria realização em si mesmo. Ele vai buscar isso por causa da morte espiritual. E essa morte espiritual que rejeita tudo aquilo que vem de Deus, não reconhece a Deus, não quer ter o prazer nas coisas de Deus, é o que faz com que o homem não somente tenha essa morte pelo fato do seu estado de coração hoje presente, que vai desencadear nos seus relacionamentos, nas suas decisões, na forma como a pessoa se conduz com a mentira, com o roubo e com tantas atrocidades que a gente vê na sociedade, em função dessa natureza de morte no coração do homem. É algo não somente presente hoje, mas vai culminar na morte eterna quando o homem se apresentar diante de Deus. E é por isso que Paulo aqui falando a respeito da liberdade do reino, ele fala assim: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? A condenação do homem perante Deus com relação à morte espiritual do seu próprio coração. Que ele vive, ele dança, ele vai, ele faz, ele se sente satisfeito, mas um dia ele se apresentará diante do trono e ali ele será condenado eternamente, sem que ele esteja pautado na justificação, na redenção de Cristo Jesus. E é por isso a urgência da pregação do Evangelho e do entendimento, porque é essa a condição do homem sem Cristo Jesus. Ele vai estar sob um poder da carne, da sua razão, dos seus desejos. Ele vai cultivar isso, ele vai correr para isso, ele vai se sentir feliz nisso, mas tudo isso está levando ele para a sua morte hoje, destruindo a sua vida hoje, e que vai culminar para a sua morte eterna. Mas o homem tem uma natureza desde a criação. Ele foi criado para adorar. Todos nós temos esse gene herdado lá do jardim, porque de fato nós somos criados para adorar. A inversão disso, o homem que anda na carne, ele quer ser adorado, ele quer ser admirado, ele quer ser reconhecido, ele quer estar, estar nos holofotes. Nós não fomos criados para isso, nós somos criados para adorar. Pelo fato de termos nosso gene para adoração,
então nós vamos fazer de tudo para adorar a Deus. Só que o homem vai fazer conforme o seu próprio coração. E no versículo 7 fala assim: porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O homem nesse estado, ele vai buscar adorar, porque é por causa da natureza, mas o homem vai criar os seus próprios deuses, vai fazer a sua própria forma de adoração, contrário à lei de Deus. E é por isso que as pessoas se sentem bem em fazer algo bom para as pessoas. Você se sente satisfeito por ajudar alguém, fazer o bem, aconselhar, prestar um dinheiro, dar um bom conselho, ou então ir na igreja e se sentir bem, fazer uma adoração e chorar. Você tem a necessidade de fazer o bem e de adorar, porque isso faz parte. Mas daquilo que você está fazendo, e às vezes a gente se sente satisfeito, o homem na carne se sente satisfeito por isso, diante de Deus, Deus não leva nada em consideração, porque o homem é inimigo. Tudo que ele faz baseado em si mesmo é contrário à lei de Deus. O homem na condição racional de entrega a si mesmo, é impossível que ele ame a Deus em qualquer coisa que ele faça. Nada que o homem faça para Deus vai ser aceito. Por quê? Porque a sua natureza faz com que ele seja inimigo de Deus. Então ele vai lá, faz uma bondade, faz uma caridade, ele se sente bem, mas Deus rejeita e não aceita nada que o homem faça nessa situação. Não temos nada para apresentar diante de Deus que fala: nossa, como o Sérgio é bom. Então, mesmo que ele está com a intenção, está agindo no seu próprio desejo, na sua própria carne ou razão, para a sua autorrealização, eu vou aceitar aqui a oferta dele. Olha como ele tem sido bom, olha como ele tem sido moral, olha como ele tem sido justo. Deus não vai aceitar em hipótese alguma. Por quê? Por causa da nossa natureza. Toda a nossa natureza foi corrompida. Em função disso, tudo que façamos para Deus será corrompido. Jamais poderíamos apresentar diante de Deus algo bom que Ele aceitasse, porque nós não temos condição nenhuma, por causa da nossa natureza. O homem entregue a si mesmo, ele está condenado. E, além de condenado, ele é inimigo de Deus. E é por isso que no versículo 8 vai pautar aquilo que as pessoas muito argumentam. E fala assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem vai tentar agradar a Deus baseado aonde? Nas suas boas obras. E é por isso que as pessoas se sentem bem fazendo boas obras. Elas vão tentar agradar a Deus, e elas se sentem agradando a Deus pelas suas boas obras, pelas suas boas dádivas. Mas Deus não vai aceitar em hipótese alguma nada que façamos a Ele, nenhuma boa obra. Porque o homem faz isso na tentativa de adorar, de se sentir autossatisfeito, mas pelo fato da sua vida estar em trevas, estar entregue à sua própria razão, ele não vai fazer nada de acordo com a lei de Deus, porque é impossível que o homem exerça a lei de Deus perfeitamente. Aí alguém poderia dizer o seguinte: poxa, Sérgio, mas uma pessoa que está buscando o seu bem-estar, está buscando o seu sonho, ele está realizando, ele está fomentando isso, não é bom isso? Não é bom se sentir satisfeito? Não é bom poder realizar coisas? Não é bom aí usar daquilo que você fez de recursos, então ajudar uma pessoa carente ou um familiar? Não é bom isso? Em Romanos capítulo 1 vai falar assim que quando o homem despreza e vira as costas para Deus, Deus simplesmente não fica oprimindo ou coagindo a pessoa para que ele volte para Deus para adorá-lo. Sabe o que Deus faz? Deus fala assim: olha, você quer fazer do seu jeito e viver do seu jeito? Viva do seu jeito. Ele entrega os nossos próprios desejos. E essa é a maldição do homem. Então o homem, se sentindo satisfeito em fazer tudo o que ele pode fazer, pensando em estar feliz e realizando coisas, na verdade, a palavra diz que ele está sendo amaldiçoado por Deus, porque Deus entregou ele aos seus próprios desejos. E o homem entrega os seus próprios desejos, ele vai experimentar a morte nos seus relacionamentos, na sua vida, na sua alma. E mesmo que ele construa um império, então nós vamos lá para o Evangelho que diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a característica do homem que está fora do reino de Cristo é um homem que está centrado na sua autossatisfação, nos seus próprios desejos,
na sua boa obra, na sua vontade de fazer as coisas conforme ele mesmo quer. Mas esse homem, ele está sob a condenação de Deus, ele está sob a maldição de Deus, porque Deus entregou ele ao seu próprio coração. E ele é inimigo de Deus, ele não pode agradar a Deus. Esse homem está fora do reino de Cristo. Essa é a condição daquele que está fora. Mas porque Deus é misericordioso e cheio de graça, nós vamos ver agora a condição daqueles que estão participando do reino de Cristo. Versículo 5 novamente. Versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Qual é a grande diferença aqui daquele que não está no reino para aquele que está no reino? Porque agora ele está falando aqui no final do versículo, aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. A primeira coisa é que essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só pode ter vindo ao homem por causa da morte e ressurreição de Cristo. É o cumprimento da promessa de Deus, que quando Cristo morre e ressuscita, então ele envia o Consolador, o Espírito Santo, para que todo aquele que crê no seu santo nome tenha agora a presença da terceira pessoa da Trindade no seu coração. Não é o presidente da república, não é o juiz da cidade, não é o prefeito, não é o homem rico, não é o acompanhante, é o próprio Deus na figura do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo com o homem, que habita no homem. E é por isso que o homem que está participando da vida do reino de Cristo, há uma grande diferença. Em algum momento essa pessoa foi transformada completamente, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela é transformada completamente por causa da presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo convence o homem do quê? Justamente do estado que ele está de fora do reino. Vai convencer que ele é egoísta, que ele está em trevas. O Espírito Santo que vai convencer o homem da sua situação sem Deus, e que tudo que ele está fazendo é baseado na sua própria justiça, na sua própria condição. Esse é o trabalho que o Espírito Santo faz no coração do homem, e só ele pode fazer. Então a primeira diferença da vida daqueles que participam do reino de Cristo é que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus transforma o coração do homem para uma nova natureza, uma nova identidade. E agora, da mesma forma que a carne, o racional, comandava o homem em trevas, o homem na razão, seus sentimentos, a sua vontade era conduzida por si só. Agora, o homem do Espírito, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pela influência do Espírito Santo de Deus. Então você vai passar a ter um novo desejo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de conduzir, uma nova força, porque vem de quem? Vem do céu. É uma força que não é uma questão natural, não é uma questão de conhecimento, é o próprio Deus inclinando o seu coração para as coisas de Deus. Desejo por conhecer a Deus, o desejo por orar, o desejo por estar no meio do povo de Deus, o desejo de falar com Deus, o desejo de viver para Deus. Essa é a influência que o Espírito Santo faz no coração do homem. Ele inclina você para as coisas do céu. Você tem prazer nas coisas, você quer ouvir a palavra, você tem vontade de falar de Jesus. Por quê? Porque é uma nova natureza, um novo coração. E é por isso que a promessa de Jesus lá em Isaías fala assim: não veja que eu faço coisas novas. Transformar o coração. Deus é uma nova criatura, uma nova criação no seu espírito. Você mantém a sua identidade, quem você é, o seu passado, as suas questões naturais, mas a presença de Deus se faz presente pelo meio do seu Santo Espírito, e você tem uma nova mente, um novo olhar, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, que conduz você para desejar as coisas de Deus e viver para Ele. A outra coisa que o Espírito Santo de Deus faz, se por um lado a carne inclinava o homem para si mesmo,
o seu próprio desejo, o Espírito Santo, além de nos inclinar, ele vai fazer com que nós conheçamos, tenhamos uma mente que tenhamos a certeza de quem é o nosso Salvador. É uma convicção que vem do Espírito Santo de Deus, que você é filho. É uma nova mente que agora que você conhece o seu Salvador. Não porque alguém te influenciou e te levou para a igreja, não porque você acha que aquela igreja é melhor ou não, mas porque você conhece a Cristo. Sua mente agora conhece a verdade. E é uma verdade inabalável. Por isso que em Efésios vai falar que o Espírito Santo é um selo no espírito do homem. É ele que testifica no seu espírito, vai falar em Romanos, que você é filho de Deus. Uma nova mente, você tem uma nova identidade. Aqui no versículo a seguir vai falar assim, que porque a vida do Espírito é vida e paz. E essa vida, ao contrário da morte, que era a morte espiritual, essa vida aqui é uma vida também espiritual. Para o crescimento do conhecimento de Cristo, porque João 17,3 vai falar: vida eterna é essa, que te conheçamos como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida espiritual do Espírito Santo, numa nova mente que Ele vai trabalhar nos nossos corações, é para que conheçamos o nosso Salvador, cresçamos no conhecimento dEle, tenhamos certeza que foi Ele mesmo que nos chamou, para ter uma vida primeiramente com Ele. Se na carne o homem virava as costas e fazia do seu jeito, rejeitava tudo aquilo que era de Deus e procurava algum meio para compensar isso pelas boas obras, na vida do Espírito você busca conhecer a Deus por meio da sua palavra. Você começa então a ler a Bíblia e você começa a entender a palavra. Você lê, o Espírito Santo fala com você. Você ora e Deus responde. Porque essa é a vida do Espírito. A vida com Deus, primeiramente a vida com Deus, vida com Cristo. Você cresce no conhecimento dEle, você tem prazer, você tem desejo. E é verdade que por vezes, às vezes você dá uma escorregada aqui, dá uma escorregada ali, mas o Espírito Santo se entristece. Ele vai falar para você: você pecou. Ele vai convencer você do pecado novamente, para que você não fique naquela situação. Essa é a vida do Espírito. E só o cristão vai experimentar isso. Só o cristão vai ter a luta da vida do Espírito, porque ele vai ter agora o embate de se ver na condição natural em pecado, mas tem um novo desejo pelas coisas de Deus. Essa é uma das grandes características do cristão, que ele se vê pecando e ele se vê no desejo de Deus. E todo agora o desejo dele é não pecar, porque ele ama ao seu Salvador. E o Espírito Santo vai falar com ele, vai ministrar com ele, para que ele viva a vida no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. Então é quando você está triste, o Espírito Santo vem e te consola. Quando você erra, o Espírito Santo vem e te argue e te corrige. Quando você está fraco, é Ele que te fortalece. Quando você pensa que você está sozinho, é Ele que fala assim: eu sou contigo. O Espírito Santo é vida espiritual, trazendo sempre você para quê? Para perto de Cristo. Aí você, como uma ovelhinha, bem assim, como todos nós somos, quer sair da presença de Deus. Você vai saindo, aí Deus vai lá e coloca uma situação, você volta rapidinho. Porque Ele é o bom pastor. Ele chamou você, Ele não vai deixar você por nada. Sabe por quê? Porque a sua vida foi comprada pelo seu sangue. Essa é uma certeza que você precisa ter. Nada vai te separar do amor de Cristo. Você nas mãos dele está seguro. E mesmo quando você cai 7 vezes, Ele não vai deixar você prostrado. Por quê? Porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você pertence a Ele. E Ele vai trabalhar em você aquilo que é mais precioso, que é a fé, para que você cresça no seu conhecimento, para que você viva a natureza que você já tem daquilo que Ele estabeleceu. Você não é o seu trabalho, você não é a sua carreira, você não é o que você estudou, você é aquilo que Ele falou que você é. Você é filho de Deus, gerado não da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, a vida de Deus.
E essa vida de Deus não somente te leva ao conhecimento de Cristo, mas te leva então agora a amar os outros. Você ama, porque Deus, da mesma forma que Deus te amou e teve misericórdia, te perdoou, esse mesmo amor que foi derramado no seu coração para que você ame a Deus, não vai parar simplesmente no amor na vida por Deus, mas vai refletir nos seus relacionamentos. Você vai amar as pessoas. Quando você está andando com Jesus, você vai às pessoas. Você não espera as pessoas virem a você. Você vai às pessoas, porque você tem o amor de Deus que te move para as pessoas. Aí no que você vai para as pessoas vão falar mal de você, vão pisar no seu pé, vão te trair, vão fazer de tudo. Mas porque você conhece o perdão de Cristo, você perdoa, você tem paciência. Porque esse é o amor de Deus que move você para a vida espiritual agora, não somente com Cristo, mas agora com as pessoas. Você quer estar em igreja. Cristo morreu pela sua igreja. Você quer estar com o povo de Deus. Vida espiritual que não somente fica com relação a Cristo, mas também com aqueles que estão ao seu redor. A outra característica que fala aqui, que na vida do Espírito é uma vida de paz. Que coisa preciosa. Por isso que esse paralelo de Romanos 8 se faz menção também com Romanos capítulo 1. Portanto, agora justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. O seu coração agora está perdoado diante da condenação que nós tínhamos. De uma condenação que nos fazia andar segundo o nosso próprio coração. Colhíamos todos os frutos das nossas próprias ações, dores, aflições e consequências do pecado, agora e esperando a condenação final, mas agora, uma vez em Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Você é perdoado por Deus por causa da cruz de Cristo. E essa paz te dá uma certeza, um alívio de alma. Aquele jugo pesado, o fardo pesado da vida, que é um jugo, é um peso, agora é lançado ao pé da cruz. Você está livre, você tem paz com Deus, você tem a presença de Deus. E à medida em que você conhece a grandeza da paz que Deus te deu, da obra que Ele fez na cruz, é onde você começa não somente a ter a paz, mas a alegria, da satisfação de ter agora a sua vida escrita, como é a promessa de Deus em Isaías: olha, escrevi a sua vida na palma das minhas mãos. Você é a menina dos meus olhos. É o que estou à sua direita, à sua esquerda, vou à frente, atrás. É eu que trago você debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente você descansa. E Deus vai se manifestando grande para você. Você tem a segurança na mão de quem você está. Porque tudo que a vida vai propor para você são as dúvidas, o medo, a ansiedade, a opressão que você precisa. Você precisa guardar dinheiro para sua aposentadoria, ou então a doença que vem, ou situações das mais diversas que abalam emocionalmente você. Abala até quando você para de olhar para a sua situação e você olha para aquele que te chamou. Você fala assim: mas a minha vida está nas mãos dele. Ele me chamou, eu sou dele. É ele que me guarda, é ele que me cura. Você tem paz em meio às situações mais difíceis da sua vida. É uma paz incompreensível que vai falar em Filipenses. Fora da compreensão. Você deveria estar chorando. Todo mundo deveria estar assim: poxa, ele deveria estar chorando, estar triste. Você está alegre, você está em paz. Por quê? Porque você conhece o Senhor. E nos momentos que a gente mais sente paz, são os momentos mais difíceis que a gente passa na vida. Das maiores dores é onde a paz mais se manifesta. É por isso que eu, ao olhar para as suas dificuldades, quando o cristão entende que a tribulação, a dificuldade não é a vítima, não. É uma grande oportunidade para que você conheça a presença de Deus, a manifestação da sua glória pelo seu Santo Espírito, seu Espírito, sua paz, sua alegria. A paz com Deus. E essa paz não somente vai se fazer menção com relação a Cristo e a Deus, mas vai fazer menção com que você também estenda essa paz com as pessoas. Por isso, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. Você será uma pessoa que você estabelecerá a paz. Você vai abençoar pessoas no conselho. Você vai quebrar barreiras sua com as pessoas, entre as pessoas.
Porque você vai levar o Evangelho da paz, a visão da paz, o Evangelho de Cristo, que transforma, que redime, da paz de Deus. E por quê? Porque essa paz está reinando no seu coração, flui de você. E a consequência da vida do Espírito é que você vai estar então agora, ao contrário daquele que está na carne, que ele não está sujeito à lei de Deus, agora você excede a lei de Deus. Porque não é uma condição natural. Agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu vou conseguir fazer certinho toda a lei. Não! A justiça que está sobre você é o que vai falar no versículo 4. A fim de que o preceito da lei cumprisse em nós. Mas é consequência do quê? Consequência da morte e ressurreição de Cristo. É a morte e ressurreição de Cristo que faz com que a lei se cumpra em você por intermédio de Cristo Jesus. Você é justificado, santificado, glorificado em Cristo Jesus. E agora você, pelo Espírito Santo de Deus, excede a lei no poder da graça do Espírito Santo de Deus. Porque agora você não está mais sobre a condenação da lei, mas você tem o poder do Espírito Santo de Deus para amar. E aquele que ama, cumpre a lei. E por fim, fala que a vida do Espírito faz com que a gente agrade a Deus. Se por um lado aquele que está na carne, ele tenta fazer tudo, ele tenta ser bonzinho, ele tenta tudo de ser bonzinho, mas Deus não vai aceitar, Deus não vai se agradar dele. Mas você vai ser como um altar, como um incenso suave que sobe. No tabernáculo, no templo de Deus, tinha 2 incensos, um fora e outro dentro. E fala que é um cheiro suave que subia. E no incenso dentro dos santos lugares, que é uma fumaça, ali simboliza, em paralelo ao Apocalipse, as orações do crente. Você vai orar e Deus vai se agradar da sua oração, para responder positivamente, porque você o conhece e porque você ora as promessas. E como fala em Coríntios, que na minha promessa eu tenho o sim e o amém. No que você tem um relacionamento com Deus, sua oração, a sua vida, o seu louvor sobe como um cheiro agradável diante de Deus. E Deus, que tem o seu maior propósito em te abençoar, Ele te abençoa plenamente. Primeiro a respeito de si mesmo, da sua presença, da sua glória. Você está leve, porque você entende que tudo o que você precisa é Cristo. E agora, porque você entende que você tem Cristo, tudo que você faz, você toca as mãos, prospera. Por quê? Porque Deus chamou você para crescer e multiplicar. Ordenança lá do Jardim do Éden. Deus abençoa você no cozinhar, no arrumar a casa, no cuidar dos seus filhos, no estudo, em tudo que você faz. Deus te abençoa. Porque a prosperidade não é ter muito dinheiro. A prosperidade é nunca faltar, porque Deus sempre provê. E o que você tem, Ele multiplica. É a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua e a minha vida. Essa é a vida do Espírito. Essa é a vida de quem está participando do reino de Cristo. Vimos então aquele que não está no reino, vimos agora aquele que está no reino. E aí fica a grande pergunta para mim e para você: você está dentro ou fora do reino? Você está andando segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria razão? O objetivo é você? Ou o seu objetivo é a glória de Deus, é louvar a Deus, glorificar a Deus? Você ama as pessoas? Isso já é uma coisa natural que está acontecendo na sua vida. Essa é a evidência clara de que você está no reino de Deus. Nós vamos ver agora, então, para finalizar, se você, mediante essa palavra, você falou assim para você mesmo: poxa, eu estou mais para o lado de fora do que para dentro. E agora o que eu faço? Pois é, por isso que a gente vai voltar no versículo 3 de Romanos, para a gente finalizar. Vai falar assim: portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado,
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, se você se vê fora do reino, o que você precisa fazer? Você precisa de crer no sacrifício de Cristo, porque Deus fez o impossível de se fazer homem e cumprir aquilo que eu e você não poderíamos fazer, pela morte e ressurreição de Cristo. É você crer na obra de Cristo. Falar: Senhor, eu reconheço, Pai, que eu estou fora do reino. Eu preciso de viver essa vida. Peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. Cumpra a tua justiça em mim. Derrama o teu Santo Espírito. Muda a minha vida, para que eu possa amar o Senhor e amar as pessoas, ter o fruto do teu reino. Essa é a base daqueles que estão fora e podem participar, porque esse é o grande propósito. O chamamento de Cristo é esse, que você participe da sua vida. É por isso que Ele fez o impossível, de morrer na morte e ressurreição, para que hoje eu e você tivéssemos acesso a essa uma nova vida, uma vida no Espírito. A outra questão agora é, às vezes, que a pessoa se vê parte, ela tem certeza da salvação, ela tem certeza do Espírito Santo, ela fala: poxa, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho uma vida com Ele, mas minha vida não está lá essas coisas assim que você está falando, eu não estou amando tanto assim como eu deveria amar, não. Eu não estou sendo tanto pacificador assim, não. De vez em quando eu dou uma fofoquinha aqui, de vez em quando eu dou uma lascadinha num aqui, dou uma fala, né? Não estou vivendo essa santidade toda, não tem todo esse desejo por ler a Bíblia. Orar, então, é assim, ora assim, sabe? Só acompanhando o reverendo José Alves lá na igreja, mas assim, viver mesmo na oração não é muito difícil. Meus queridos, de fato, a fé nossa, ela tem que ser zelada, tem que ser cultivada. E tudo que o maligno vai fazer para roubar de você é a alegria de poder viver essa paz, essa vida do Espírito. Ele vai propor pensamentos, sentimentos, situações para apagar essa chama, esse ardor do Espírito no seu coração. E você tem que tomar postura mediante aquilo que Cristo já fez. A sua identidade, da natureza de quem você é essa daqui. Se eu não estou orando, a partir de amanhã eu faço: Senhor, eu vou orar. Senhor, me ajuda na oração. Senhor, eu vou ler a palavra. Senhor, está difícil, mas me ajuda. Senhor, está difícil amar. Senhor, o Espírito Santo me ajuda. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou por causa da cruz. Essa é a minha natureza. Eu não posso me conformar menos do que aquilo que eu sou em Cristo Jesus, porque foi os seus méritos. Por isso que vai falar em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Se você não está vivendo isso, você está aquém daquilo que você é. Não admita menos do que aquilo que você é e daquilo que Cristo já te deu em Cristo Jesus. Porque a vida no Espírito é uma vida contagiante. É uma vida de glória, de graça. Vem as dificuldades, você faz que nem Davi. Você vem com espada, eu vou com aqui só com uma pedrinha. E você vai lá e você derruba. E não é conto de fadas, não. Você derruba mesmo. Ah, mas eu nunca derrubei um gigante desse. Porque você está parado, você está olhando o povo lá lutar e você não quer entrar na guerra porque você está negligenciando aquilo que Deus te deu. Mas se você pisar lá, falar assim: eu vou no nome do Senhor, ah, meu amigo, você vai ver Deus fazer maravilha na sua vida. Porque essa é a nossa vida, uma vida do Espírito. É o que falamos em uma das sextas-feiras aqui, novidade do Espírito, uma novidade de vida. É a característica do reino. Então fica o meu apelo para aqueles que não estão participando, que venham a Cristo. E aqueles que já tiveram a certeza da salvação, que falam: não, Senhor, acende a chama em mim, e eu vou me comprometer com essa verdade e tomar uma atitude positiva e responder positivamente, uma atitude de buscar o Senhor. E você vai ver que o Senhor será com você em tudo que você fizer conforme a sua palavra, para que você experimente essa alegria, essa vida, essa paz abundante que Ele já nos deu, para que o seu rosto resplandeça de tal forma que as pessoas venham a Cristo pelo seu testemunho, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém?